Você já parou pra assistir um filme e ficou reparando que tem uma cena onde um personagem fica na frente de um quadro e fica lá olhando o quadro o tempo todo e você fica se questionando se ele tá dormindo em pé? Calma, eu vou te explicar por que os personagens gostam tanto de quadros e por que eu normalmente vou visitar pelo menos um museu quando eu viajo. E eu sou a Aline. Eu quero te inspirar a conhecer novos lugares e novos sabores. Esse é o seu Latitude Infinita de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou daquelas que gosta de gastar um tempo no museu. Quer dizer, gastar não é bem a palavra, né? Porque gastar parece que você tá desperdiçando seu tempo, mas na realidade você ganha. Então, é isso aí. Os museus são bem diferentes um do outro. Ah, jura? Sério? Juro. Eles têm diferenças desde a sua curadoria, que são todos os quadros expostos e tudo mais, a iluminação deles também faz diferença, e até a disposição desses quadros nos ambientes, que tudo tem um sentido para estar ali. Eu vou te contar algumas histórias durante esse vídeo que vão te ajudar a entender um pouco mais por que as pessoas gostam tanto de museu e porque eu acho que você também vai começar a gostar, viu? Você já pensou em trocar de profissão quando você tinha lá uns 20, 27, 30 anos? E aí você ficou se perguntando, poxa vida, será que vale a pena mesmo eu trocar essa profissão aqui que está estável por uma que eu nem sei se eu vou me sair bem, mas algo me diz que sim? Essa mesma indagação foi feita por Van Gogh. E essa mudança de profissão dele, que antes tinha várias profissões e aí decidiu ser pintor, fez toda a diferença no mundo da arte. E uma das grandes diferenças entre os museus, existem museus onde você encontra muitas obras de arte, muitos quadros, pinturas, fotos, um monte de coisa, enquanto também existe outros museus que aí é apenas de um pintor. E um desses museus, que pra mim é um muito legal de se conhecer, é o do Van Gogh, lá em Amsterdã. Nesse em Amsterdã, os andares todos se diferenciam por épocas da vida de Van Gogh. Então tem um andar onde você vê apenas os autorretratos dele, e o que é muito legal é que você começa a reparar que ele usava técnicas diferentes ao longo da vida, até chegar na técnica que todo mundo reconhece como a técnica de Van Gogh. Ele passou por outras tantas, então é muito interessante você ver a evolução no tempo. E aí você consegue ver o tipo de traçado que era diferente, as cores utilizadas, como ele usava sombra e luz, tudo isso. E Van Gogh usava sua experiência com o sofrimento e com a dor nas suas pinturas. Não foi à toa que ele cortou a própria orelha e mandou para uma meretriz. Ai, minha orelha. Não só ele, como muitos outros pintores também tinham essa relação tortuosa com a depressão e o sofrimento. Nesse museu, você também descobre que Van Gogh foi influenciado digitalmente, não porque não era digital, mas influenciado pela arte japonesa. E tem vários quadros dele com essa temática. E sequência de temática é uma coisa muito interessante em todos os museus. Igual o Reina Sofia lá na Espanha. Você tem salas de quadros de pintores diferentes, mas todos do mesmo ano. Então ele começa pelo primeiro quadro daquele ano e vai passando por todos os quadros de todos os pintores que eles têm no acervo, né? Mas todos os quadros daquele mesmo ano. Então você consegue reparar que eles seguiam tendências, alguma técnica diferente que um ali criava e todos os outros iam integrando isso no seu próprio estilo. Então é muito legal de você ver uma sala onde você consegue olhar todos os quadros daquele mesmo ano e reparar quais eram as nuances similares, seja pelo tom da tinta, até porque hoje em dia você encontra aí em todas as casas das papelarias um monte de tinta para você comprar, mas antigamente eles tinham que misturar com coisas locais, assim, matéria-prima do ao redor deles, sabe? E você já repara que lá, desde o começo, as pessoas eram influenciadas por uma técnica, aprendiam algo novo e começavam a utilizar nos seus próprios trabalhos. E isso não apenas na arte. Então assim, você repara que até hoje acontece isso. Hoje você vê aí uma técnica de uma pessoa aqui no YouTube de maquiagem e você reproduz a mesma técnica. Às vezes você aprimora aquela técnica. Então tudo isso você também encontra na arte. E é muito interessante de você ir lá, olhar cada quadro e falar: nossa, olha que curioso isso daqui que ele fez. Ah, mas Aline, eu não entendo muito bem de pintura. Eu vou parar lá na frente do quadro e nem vou entender o que é aquilo ali. Calma, você sabe sim.
Não desista agora, não agora no meio desse vídeo. Todas as pinturas, elas têm um quadrinho do lado e que fala um pouco ou da história do pintor ou a história daquele quadro. Tem alguns que conseguem mesclar essas duas informações. No começo, você vai ver os nomes ali e você vai ficar tipo... Mas calma. Você, ao longo do tempo, vai começar a reconhecer alguns nomes e principalmente vai começar a reconhecer aqueles que você gosta na forma de pintura. E vai chegar uma hora que você vai reconhecer até sem olhar o nome do pintor. Você vai falar, aquele quadro é de tal pintor, que você já reconheceu quais são os itens que ele sempre coloca nos quadros deles. E isso também acontece com fotografia. Não tem aquela pessoa que você segue aí no Instagram e que às vezes você nem olha qual que é a conta e você já sabe que é aquela pessoa que você segue, porque ela usa um tom sempre nas mesmas fotos, ou por causa de alguma coisa ali na fotografia que você fala, já sei de quem é essa foto. E aqui eu abro um parênteses para os museus de fotografia, que também existem e também são muito bons de conhecer. Em Lima tem o MAT, que é do Mário Testino e que é incrível, porque você consegue ver muito, todas as cores, os tons, e ele usa iluminação natural nas fotos dele. Então, como ele consegue controlar essa iluminação para que a foto fique mais dramática, ou mais alegre, ou mais qualquer coisa, entendeu? Então, nos museus de fotografia, você começa a reparar como eles utilizam essas coisas e como você pode utilizar também nas suas próprias fotos. Em Amsterdã também tem um museu de fotografia e lá você tem, além das fotografias, tem um pouco de arte moderna também. Então você consegue entender um pouquinho mais sobre as fotos do local, o porquê daquelas obras de arte, daquelas esculturas, enfim, estarem naquele ambiente. Então é bem interessante de se conhecer todos os tipos de museu. E se você parar para olhar aí no seu Instagram, tá? Uma foto de uma pessoa que você goste e você ficar um tempo olhando, você vai reparar quais são as nuances dos tons de sombra que foram utilizadas naquela foto. E é isso que as pessoas nos filmes aí e quando você vai no museu fazem. Elas ficam paradas na frente do quadro ou da foto, reparando em cada detalhe, olhando cada partezinha do quadro, seja um pouquinho mais de perto, um pouquinho mais de longe, para tentar entender um pouco do todo e ver o que aquilo pode te trazer, porque às vezes um quadro mesmo pode te trazer uma emoção que você nem esperava que fosse conseguir ter essa emoção olhando um quadro. E quem sabe aí, como Van Gogh, você não descobre que você gostaria de ser um pintor, um fotógrafo, um escultor ou até mesmo um curador do museu, ou então, como eu, você apenas quer comprar sua miniatura e comprar o seu quadrinho. Mas tudo bem, não tem problema. Todas as possibilidades você encontra em um museu. Então, vá até o museu, você vai ver que é muito interessante e que vale muito a pena conhecer. Então é isso. Fique bem, viu? Até o próximo vídeo. Um beijão, tchau!